Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nessas semanas dos meses de janeiro e fevereiro, nós não estamos adotando nenhuma série específica e as mensagens, portanto, são mensagens livres. E nesta manhã eu gostaria de expor, então, um texto, que é um texto que foi lido recentemente na nossa leitura do Novo Testamento. Os irmãos que têm acompanhado essa leitura do Novo Testamento no aplicativo da Bíblia, nós compartilhamos ali no grupo da igreja, houve algum momento no início de janeiro que nós lemos, então, os capítulos iniciais do Evangelho de Mateus. Ainda estamos lendo o Evangelho de Mateus e lemos o Sermão da Montanha. E houve um dia específico, então, que lemos o capítulo 6. Mas eu quero focar aqui a partir do verso 19 do capítulo 6. Desde aquele dia em que eu fiz essa leitura, Deus falou comigo nessa palavra. Eu me lembro até que eu fiz algum comentário ali no próprio aplicativo. E pensei em uma ocasião, então, poder compartilhar com a igreja uma meditação a respeito dessa palavra. E eu faço, então, nessa manhã. Creio que Deus me conduziu e deu essa oportunidade. Não estamos tendo nenhuma série bíblica, então posso compartilhar, então, as reflexões desta passagem bíblica, deste trecho do Sermão da Montanha, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19, leremos até o final do capítulo. A igreja já localizou a passagem? Portanto, diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Algumas pesquisas recentes indicam que o endividamento crescente das pessoas impacta a produtividade delas no trabalho. Em outras palavras, se eu tenho muitas contas para pagar e não sei como vou pagar, eu não consigo trabalhar adequadamente. A minha concentração é prejudicada, a minha motivação é prejudicada, e isso significa menos resultados naquilo que eu produzo e, consequentemente, menos resultados para as empresas. As empresas se deram conta disso e elas estão procurando ajudar os funcionários que estão com problemas financeiros.
Além disso, uma outra pesquisa diz que 3 a cada 4 brasileiros apontam o dinheiro como a sua maior preocupação. E apenas 17% dos entrevistados afirmam que conseguem cobrir os gastos e poupar algum dinheiro no fim do mês. E mais de 33% dizem que gastam mais do que recebem. Essas duas pesquisas, e elas são do ano 2021, 2022, elas confirmam, e elas não são apenas uma exclusividade do brasileiro, elas são uma realidade comum. A pesquisa sobre produtividade no trabalho ela também foi feita nos Estados Unidos, que também confirmou esse resultado. Essas pesquisas nos mostram uma realidade indiscutível e que o próprio texto, de alguma maneira, nos mostra, o texto que nós lemos aqui, que a nossa relação com o dinheiro impacta a nossa vida em tudo mais do que fazemos. Impacta no que somos, impacta no que fazemos. A maneira como encaramos o dinheiro, a maneira como encaramos os bens materiais vai impactar a nossa existência. E por que isso é assim? A palavra de Deus nos fala aqui, e Jesus, quando ele fala no Sermão da Montanha, ele não fala apenas nesta ocasião sobre a nossa relação com as finanças, ele também fala no Evangelho de Lucas, aparentemente em outras ocasiões. E quando ele fala da riqueza, ele sempre fala da riqueza como algo que é potencialmente perigoso para os seus discípulos, a relação que eles têm com a riqueza. E vejam, ele alerta aqueles que possuem, mas não apenas aqueles que possuem, mas também os que não possuem nada. Estes também são impactados pelo poder sedutor da riqueza e dos bens materiais. E assim, após falar, nos versos anteriores do capítulo 6, Jesus fala a respeito da verdadeira religião, da verdadeira piedade. Ou seja, a pessoa que tenta exibir o quão piedosa, o quão boa ela é, ela não passa de um hipócrita, ela não terá recompensa alguma, porque a religião dela se trata apenas de ostentação, quer parecer boa, quer parecer melhor que os outros, quer parecer piedosa, e ela se orgulha disso. Mas ela já recebeu a sua recompensa ao ser reconhecida pelos homens. Mas agora há uma outra questão. Além da questão da falsa piedade, da falsa religião, há a questão de a quem, no final das contas, nós servimos. Pois não se trata apenas de prestar culto, de vir até a igreja, e mesmo que pensemos que estejamos fazendo isso sinceramente, a questão é a quem e ao que o nosso coração está voltado. E assim Jesus começa no verso 19, e percebam vocês que todo trecho que nós lemos, não se tratam de frases soltas de Jesus. Ah não, aqui ele está falando de uma coisa, aí depois ele muda de assunto. Não, Jesus não muda de assunto, é uma sequência. É tudo uma sequência. Ele começa falando dos tesouros, depois fala do olho mau, depois ele fala dos 2 senhores, que não podemos servir 2 ao mesmo tempo, e depois ele fala da ansiedade. E tudo isso está conectado com o quê? Com a relação que nós temos com o dinheiro e com os bens materiais. Qual é a relação que nós temos com isso? Qual é a relação que nós devemos ter? Então Jesus já começa de cara, no primeiro ponto, nós poderíamos falar a respeito dos tesouros. Quais são os nossos tesouros? Verso 19 até o verso 21. Onde está o nosso coração? O que o nosso coração tesoura? Jesus diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. A verdade que Jesus fala aqui, ela é uma verdade muito óbvia, todos nós sabemos. A única certeza que nós podemos ter quando nascemos é que nós vamos morrer. E nós vamos morrer e não vamos levar absolutamente nada do que acumulamos aqui de bens materiais. Mas não somente isso, tudo aquilo que adquirimos nós podemos perder. E podemos perder da noite para o dia, essa é a verdade. Quando Jesus fala aqui da figura da traça, né, e da ferrugem, a traça é aquela que consome as roupas no mundo antigo eram um item de grande valor, as roupas caras, mas as traças consomem as roupas, então não adianta acumular aquele monte de roupa achando que tem um patrimônio, porque as traças podem destruir. E a ferrugem nos fala do dinheiro, da prata, do metal, é o valor monetário, mas aquilo ali também corrói. E com essas duas palavras, Jesus pode estar se referindo a todas como é que eu posso dizer?
todas as surpresas que podem nos acontecer em nossa vida e fazer com que percamos tudo aquilo que estamos acumulando, seja um roubo, um assalto, uma tragédia, um desastre natural. Vejam, as pessoas aqui agora poderiam estar acumulando dinheiro para fazer alguma coisa e vem uma tempestade em Porto Alegre que causa muita destruição e talvez tudo aquilo que elas estavam poupando com outro objetivo agora vai ter que ser gasto para fazer reparos. Então, todo o nosso acúmulo, Jesus está dizendo, vocês estão acumulando, vocês pensam que tem controle da vida de vocês só porque vocês acumulam dinheiro. Mas não, vocês não têm controle da vida de vocês. E digo mais, por que vocês estão acumulando? Por quê? Qual é o objetivo? Vocês um dia morrerão, vocês não vão levar. É para os meus filhos. E quem garante que seus filhos vão desfrutar essa riqueza? Quem garante que seus filhos serão sábios ao administrar? Mas eu vou ensinar meu filho. Mas quem garante que isso vai acontecer? Quem garante que não vai estourar uma guerra e vocês vão perder absolutamente tudo? Não, mas eu guardo, eu invisto, diversifico, boto incrível. Quem garante que isso vai se manter? O fato é que a história da humanidade e todas essas questões de investimentos, elas também são muito recentes ao longo de toda a história da humanidade. E ao longo de toda a história da humanidade, o que nós aprendemos é que tudo é instável. O ser humano que confia nas riquezas, portanto, ele é como um tolo. Ele está confiando em algo que não pode confiar. E, portanto, Jesus continua. Vejam, e aqui eu faço um parênteses. Jesus não está dizendo que poupança é errado. Jesus não está dizendo que ser previdente em relação ao futuro, procurar ser responsável em relação ao futuro, não está dizendo que isso é errado. Mas ele está dizendo que nós não podemos nos iludir achando que a nossa vida está garantida porque acumulamos, e mais ainda, aqui está o grande problema. Nós nos preocupamos tanto com o acúmulo de bens materiais, e aqui tesouro não é apenas dinheiro, mas é qualquer coisa que nós queremos acumular e que dê sentido à nossa vida, os nossos tesouros, em outras palavras. Nós nos preocupamos tanto com essas coisas que nós não nos preocupamos com o que mais importa. Nós deixamos que essas coisas nos distraiam do real propósito da nossa existência. E é por isso que Jesus ele faz o contraste no verso 20. Juntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Ou seja, há uma dimensão eterna. Os tesouros celestiais, e nós crescemos ouvindo isso, né? Só que de tanto ouvir parece que essa palavra às vezes não nos impacta, mas Jesus está garantindo. O que vocês fazem em relação ao reino de Deus tem consequências eternas, e isso sim, o que vocês fizerem aqui nessa vida, relacionado ao reino de Deus, relacionado a esses tesouros celestiais que vocês estão acumulando, e isso sim tem consequência eterna. Isso quando vocês morrerem, e vocês morrerão, quando vocês morrerem, isso terá consequências por toda a eternidade. Então Jesus está dizendo, acumulem, preocupem-se, tenham foco nessas coisas. Não deixem que os cuidados desse mundo impeçam vocês de acumular os tesouros celestiais. Até porque, como diz o verso 21, onde estará o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tesouro, coração. Aqui nós começamos a perceber uma espécie de teologia da idolatria. Onde está o nosso tesouro? Aquilo que é mais importante para nós. O que é mais importante para vocês? O que é o que faz com que vocês levantem todos os dias? Que faz com que vocês trabalhem? Que faz com que vocês tenham motivação para viver? Qual é o seu tesouro? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O nosso coração é voltado para aquilo que nós amamos. Nosso tesouro é aquilo que nós amamos, aquilo que nós queremos. Jesus está alertando que as pessoas que preocupam-se apenas em acumular, elas estão colocando o seu tesouro nisso. Elas estão voltadas apenas para a presente era. Elas não conseguem ter uma perspectiva que vá além da era passageira que nós vivenciamos. E, portanto, elas entesouram os bens materiais, seja ele o próprio dinheiro, uma poupança vultosa, seja ele as aquisições, os imóveis, os veículos, as roupas e tudo mais, seja os relacionamentos familiares, seja ele a aceitação dos seus amigos.
seja o poder, o exercício do poder, os nossos tesouros relacionados à presente era transitória, que nos afastam, os cuidados com eles nos afastam do reino de Deus. Se o nosso coração está nessas coisas, algo está errado conosco. E por isso Jesus vai continuar. E aqui as pessoas do verso 22, as pessoas às vezes, 22 e 23, às vezes as pessoas pensam que Jesus fez um parêntese e mudou de assunto. Não, aqui agora ele está falando da cobiça. Existe até algumas interpretações meio bobinhas desse texto, que pensam, não, o problema do pecado está em quem deseja e não em quem provoca. Uma grande besteira, o texto bíblico não diz isso, jamais ensina isso. E basta vocês olharem a história da queda, que vocês vão ver o castigo que Deus deu para a serpente, que foi quem provocou Adão e Eva, e o castigo para Adão e Eva, vocês vão ver qual é o pior. Muito pior é quem provoca e quem produz a tentação, do que aquele que cai na tentação. Mas Jesus não está falando dessas questões, não está discutindo aqui de quem é a culpa, se é de quem olha, de quem não olha. A ideia aqui novamente, Jesus está continuando conectado à nossa relação com a riqueza e com os bens materiais. Se os olhos são lâmpada do corpo, e se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz, mas se os olhos forem maus, o meu corpo estará em trevas. Na literatura judaica antiga, olhos bons e olhos maus também está relacionado com a nossa relação com o dinheiro. O olho mau é o olho avarento. Olho mau é a pessoa cobiçosa, que olha as propriedades dos outros e deseja para si. O olho mau é a pessoa invejosa. O olho mau sim, está relacionado com a cobiça, mas com a cobiça no sentido de que eu preciso ter, eu preciso mais. É quando o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais é tão grande, tão forte, mas tão forte que o nosso olho se torna mau e distorce a nossa visão. E agora nós estamos em trevas, porque toda a minha vida é pensado nisso. Como eu vou acumular mais? Como eu vou gastar mais? Como eu vou comprar mais? Como eu vou satisfazer mais os meus desejos? Como eu vou ter aquilo que eu desejo? A nossa existência passa a ser orientada por isso. E por isso Jesus diz, se a luz que está em ti são trevas, que grandes trevas serão? O olho nos aponta para a nossa mente, para o nosso coração, para aquilo que nós somos. Mas se ele é dominado pela ganância, se ele é dominado pela avareza, se ele é dominado desesperadamente pelo dinheiro, nós estamos em trevas. Quando pensamos que temos luz, quando pensamos que estamos fazendo a coisa, não, eu preciso poupar, eu tenho que agir com sabedoria. Mas na verdade nós estamos em trevas porque nós entesouramos as coisas materiais e isso determina todas as nossas decisões e nós não vemos que no final das contas nós não mais servimos a Deus, mas servimos os bens materiais. E é o que Jesus vai dizer do verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas versões elas vão dizer, não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui Jesus não podia ser mais explícito. Se talvez... Lá no verso 21, quando ele fala do tesouro e do coração, a gente pensa, ele está falando assim de um desejo intenso, mas ele não está falando de idolatria. Mas aqui Jesus está falando de idolatria. Senhor é o senhor de escravos. Não é simplesmente um patrão e um empregado. É uma relação de escravidão. Nós temos dois senhores. Quer dizer, existem dois senhores. E nós não podemos servir a dois. Talvez até existam mais, mas aqui Jesus pega dois. Ou é Deus, o nosso Senhor, e nós pertencemos a Ele e somos escravos dele, ou é Mamon, algumas versões bíblicas vão colocar Mamon, riquezas, bens materiais, materialismo. Ou servimos um ou servimos o outro, mas não podemos servir os dois. O grande problema é que nós procuramos soluções de compromisso. Nós somos seres políticos. E nós queremos servir a dois senhores. Nós queremos servir Mamon. E nós também queremos servir a Deus. E vejam, Deus não admite isso. No momento em que eu penso numa solução de compromisso de servir Mamon junto com o Deus, Criador de todas as coisas, eu já estou rejeitando o único Deus vivo e verdadeiro.
porque há somente um Deus, há somente um Senhor. Agostinho, um grande teólogo da igreja cristã, dizia que nós somos criados para amar alguma coisa. O nosso coração, meus irmãos, precisa adorar alguma coisa. Calvino dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque nós precisamos de alguma coisa que dê sentido para a nossa vida, precisamos adorar, precisamos amar algo. E se não adoramos a Deus, adoramos algum falso ídolo. E o ídolo mais imediato que nós temos para adorar é Mamon, é as riquezas. Por quê? Porque é uma necessidade básica. Nós vivemos em sociedades em que, e desde que nascemos, nós precisamos de alimento, precisamos de água, precisamos de comida, precisamos nos vestir. Para sobreviver, nós dependemos de bens materiais. Dependemos de relacionamentos familiares. Então é muito natural que peguemos uma parte da realidade criada de Deus e passamos a servir essa realidade criada para ter aquilo que desejamos e precisamos, em certo sentido. Mas Jesus é claro, não é possível servir. Ou servimos um ou servimos o outro. E aqui, eu menciono aqui, tem uma definição, porque talvez vocês se perguntem, como sabemos se estamos servindo a um ou servimos o outro? Tim Keller diz o seguinte: amantes do dinheiro são pessoas que sonham acordados e fantasiam sobre novas formas de ganhar dinheiro, novos bens para comprar, e olham com inveja para aqueles que têm mais do que eles. Os que confiam no dinheiro sentem que têm o controle de suas vidas e estão seguros por causa de suas riquezas. E aí eu lembro de uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 12, quando Jesus diz: a vida de um homem é mais do que os seus bens materiais, é mais do que aquilo que ele possui. E também nós temos outros textos bíblicos que nos alertam para isso. Efésios capítulo 5, versículo 5, quando Paulo fala daqueles que não herdam o reino de Deus, há um momento que Paulo fala: a avareza que é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. E mais adiante Paulo vai falar na carta de 1 Timóteo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E o famoso verso 10: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. No verso 17, Paulo vai continuar: exorta aos ricos do presente século. Vejam, existir ricos dentro do cristianismo é algo normal, mas há um porém. Paulo diz: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza. E vejam que palavras sábias: a instabilidade da riqueza, porque a riqueza é instável. Por mais que pareça estável, por mais que eu tenha várias salvaguardas para preservá-la, ela é instável. E ele diz: não coloquem sua esperança na instabilidade, ou seja, vocês têm posses, mas não coloquem esperança nessa instabilidade, mas sim em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E aqui veja que ele fala também na linha do que Jesus ensinou dos tesouros celestiais. É isso que a Escritura nos ensina, portanto. Se a nossa esperança última está na posse dos bens materiais, seja aquilo que compramos, seja aquilo que temos guardado no banco, ou os imóveis que temos em nosso nome, se a nossa esperança está nisso, a minha confiança está nisso, eu vivo por isso, esse é o meu Deus, e não há outro Deus. Mas há mais, por trás disso, pode haver ainda um Deus acima. Mamon pode ser apenas um Deus mais baixo de um panteão de outros deuses. Falaremos um pouco mais sobre isso
nas aplicações. Mas aqui Jesus está focado na questão da posse material. E aqui então ele entra, portanto, na parte final do capítulo, versos 25 a 34, quando ele fala de ansiedade. Percebam, as pessoas às vezes leem essa passagem desconectada do resto, mas ela tem que ser lida dentro do contexto. Jesus está falando do amor à riqueza. Jesus está falando de quem serve a riqueza. E quem serve a riqueza, aqueles cuja riqueza é um Deus, se tornam escravos dela. E qual é a consequência de quem serve um ídolo? Esse ídolo nunca trará satisfação. A busca vai continuar. Eu preciso acumular mais porque eu não tenho segurança suficiente. Eu preciso comprar mais porque eu não tenho tudo que eu quero. Eu preciso. É uma busca desesperada e desenfreada. Nunca estaremos satisfeitos. Por quê? Porque nenhum ídolo consegue cumprir o que promete. A satisfação, não, eu vou ficar satisfeito se eu comprar um celular melhor, mas eu compro aquele celular melhor, eu quero outro que é melhor ainda. E no outro que vem lança um novo, eu preciso ter o mais moderno, eu preciso estar na tecnologia, eu preciso ser o primeiro em tecnologia, eu preciso ter o carro mais moderno, eu preciso ter a roupa da moda do momento, e assim vai. Nós precisamos, nós nunca estaremos satisfeitos, porque este ídolo não pode nos satisfazer. O nosso coração foi criado para algo mais nobre do que isso. E ele vai ficar nessa busca e vai ficar nessa escravidão, porque aí começa toda a escravidão decorrente do serviço e o engano, porque nos enganamos e pensamos que isso vai nos trazer felicidade. Traz alguma satisfação momentânea, e não temos como negar que traz uma satisfação, até porque Deus nos criou e quer que desfrutemos dos bens do mundo material que Ele criou, mas a questão é que isso não pode ser o nosso Deus nem a razão da nossa vida. E o que acontece à luz de tudo isso, quando a posse material está tomando um lugar além daquele que deveria tomar nessa guerra pelo nosso coração? Verso 25, por isso, e percebam que Jesus disse, por isso, porque vocês não podem servir a dois senhores, porque vocês não podem ter um olho em trevas e ser dominados pela avareza e pela cobiça, pelo consumismo, e porque vocês não podem simplesmente ficar acumulando tesouros na terra, mas devem acumular tesouros nos céus. Por isso, se vocês souberem disso, não andem ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque afinal, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus conecta a nossa ansiedade em relação à vida presente, em relação à posse, em relação à segurança dos bens materiais, ele conecta isso a um apego às riquezas. Porque eu sou tão apegado, eu ando ansioso. Porque eu sou tão apegado, eu preciso ter mais segurança, então minha conta bancária precisa aumentar. E quando aumenta, eu continuo ansioso, eu vejo que eu preciso mais. E assim vai. Eu não tenho segurança. Por quê? Porque eu confio no dinheiro, mas o dinheiro não pode dar a segurança que eu busco. É uma ilusão essa segurança, ela é uma segurança relativa. Ela dá, sim, alguma estabilidade, alguma segurança, sim, não há como negar, mas é uma segurança relativa. A segurança que eu preciso e que eu busco, eu não encontro. Então, eu fico ansioso. E mais, na medida em que eu começo a servir, isso toma conta de mim, meus olhos ficam tomados por isso. E eu, portanto, não consigo pensar em outra coisa senão nisso. Será que eu vou ter? Será que eu vou ter? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E aí já não se trata mais, meus irmãos, pura e simplesmente de uma preocupação normal e natural que qualquer pessoa responsável deve ter com o seu sustento, com o sustento da sua família, com o futuro. As pessoas responsáveis, elas pensam no futuro, elas pensam o que será dos seus filhos. Elas procuram, sim, o melhor para os seus filhos, sim, isso faz parte da vida responsável. Mas a questão é que isso não pode simplesmente nos impedir de viver e nos impedir daquilo que é mais importante. E aqui a palavra ansiedade que é usada aqui, ela também é usada em outras partes de outros evangelhos. Vejam só, na história de Marta e Maria, aquela história conhecida que Jesus vai ensinar, e Maria está lá ouvindo, e Marta está lá preocupada com as coisas, para lá e para cá, e ela vai e reclama para Jesus, e quer que Maria ajude ela, e Jesus diz, não, você está ansiosa com essas coisas, vai e vem, mas Maria está naquilo que é mais importante, e isso não vai ser tirado dela. Em outras palavras, o que Jesus está querendo ensinar ali, e essa é a mesma palavra que é usada aqui, o mesmo sentido que é usado aqui,
a ideia de que a ansiedade ela é uma distração, muitas vezes, para aquilo que importa. Ela nos impede de viver, ela nos controla. E ela nos impede de, portanto, ter um olhar para o reino de Deus. Ela nos impede de colocar o reino de Deus na sua devida hierarquia, em primeiro lugar. Eu fico distraído para lá e para cá, fico preocupado, fico distraído, fico ansioso. Aqui, veja, Jesus não está necessariamente falando da ansiedade, não é necessariamente o transtorno psiquiátrico ou psicológico relacionado à ansiedade, os distúrbios de ansiedade, ainda que exista uma relação, não é necessariamente a mesma coisa, mas há uma conexão. E a conexão é que muitas vezes as pessoas estão preocupadas com algo que a domina. E porque isso a domina, ela não consegue olhar além e não consegue ver aquilo que importa. E Jesus diz, a vida é mais do que isso. E aí vem o raciocínio teológico. Deus nos dá a vida. Se Ele nos deu a vida, vocês acham que Ele não vai nos dar aquilo que é menos do que a vida? Que é o alimento? Que é a vestimenta? E mais um detalhe aqui. Se antes poderia dizer assim, ele está falando da riqueza, ele está falando para rico. Aqui Jesus claramente está falando para os pobres também. Claramente. Por quê? Porque a vida na Palestina, no século I, para a grande maioria da população, era uma vida terrível e miserável. De poucas posses, de dependência das estações de chuva, em que a preocupação primordial das pessoas era ter o que comer e ter como se vestir. Não havia nenhum pingo da segurança que a classe média tem hoje. A segurança, estabilidade no trabalho, direitos trabalhistas, funcionário público, nada disso. As pessoas, portanto, a questão era sobrevivência. A vida era muito mais cruel nesse sentido. E aqui Jesus está falando justamente para aqueles que não tinham dinheiro acumulado, não tinham moedas de ouro, não tinham um dinheiro no banco, não tinham posses, mas eles se preocupavam com o amanhã. Meus irmãos, isso é importante entender. Preocupação com bens materiais e idolatria a dinheiro não é exclusividade de rico. Pobre é tão mesquinho quanto rico. Não se iludam. Há quem, uma vez eu ouvi alguém falando, eu não sei se isso é certo, não sei se esse julgamento foi justo, mas ele morou um tempo, uma pessoa que morou um tempo nos Estados Unidos, e acho que em outros lugares do mundo, e depois voltou para o Brasil, e ele disse que ele comparando a realidade é que os brasileiros eram muito mesquinhos comparado com a generosidade que ele via nos Estados Unidos e em outros países, que as pessoas eram mais generosas. Elas não eram tão mesquinhas. E nós somos muito mais pobres. Então percebam, a generosidade, a idolatria ao dinheiro, ela acontece em qualquer classe social. O rico pode ser mais tentado porque ele tem mais oportunidades, ele tem um saldo melhor, mas o pobre também é tentado nisso. E o pobre também, e a ansiedade, ela envolve o rico com o seu patrimônio acumulado, mas ela envolve o pobre também em relação àquilo que ele vai ter, se ele vai ter o mais básico. Todos, de alguma maneira, podem acabar servindo a Mamon, independentemente daquilo que tenham. No final das contas, a questão é uma questão de coração. Por isso a frase de Jesus, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Não importa o quão grande esse tesouro seja, o fato é que temos algum tesouro, alguma coisa que entesouramos, alguma coisa que desejamos mais do que nada. Mas Jesus está dizendo aqui que ao invés de andar ansiosos, devemos observar as aves nos seus celeiros, o Pai Celeste as sustenta, e nós não valemos muito mais do que as aves. Dizer essa frase aqui pode ofender algumas suscetibilidades hoje no mundo moderno, mas a verdade é, o ser humano é a coroa da criação e o ser humano vale sim mais do que os animais. Vale sim. O ser humano é a imagem de Deus, os animais não são. É simples assim. Mas, mesmo que os animais não sejam a imagem de Deus, Deus tem cuidado dos animais. Deus não quer o mal dos animais, Deus não tortura os animais e Deus não abandona os animais. Deus tem um cuidado com a sua criação. As aves do céu, elas não têm a engenharia humana para plantar, para cultivar, e elas dependem, portanto, muito mais da providência divina, em certo sentido, porque é do que elas vão encontrar. Mas, mesmo assim, elas têm aquilo que elas necessitam. E aí Jesus dizia, vocês que são a imagem de Deus,
Não creem que Deus vai providenciar o que vocês necessitam? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E aqui Jesus fala outra verdade fundamental. Vocês estão ansiosos e preocupados, mas vocês acham que vocês vão viver um segundo além daquilo que o Pai determinou? Vocês acham que vocês têm controle do tempo da vida de vocês? Isso é ilusão, vocês não controlam quantos anos vocês vão viver. Vocês não controlam quantos anos de vida terão. Esqueçam isso. As riquezas nos dão a ilusão de controle. Mas a morte, as grandes tragédias que assolam a humanidade de tempos em tempos, elas estão aí para nos lembrar que nós não temos controle. O controle pertence a Deus, a providência divina. Deus provê, Deus dá, Deus tira. Então, por mais ansiosos que estejamos, a ideia aqui é a inutilidade da nossa preocupação. Dizendo, se eu me preocupar ou não me preocupar, eu vou viver o tempo que Deus disse que eu vou viver. Não vou viver mais do que isso. Isso não é um convite ao relaxamento, não é um convite à fuga à responsabilidade, mas é um convite a descansar na providência, descansar no cuidado paternal de Deus, saber que Deus é o nosso Pai e Ele cuida daqueles a quem Ele criou e aqueles que são a sua imagem e semelhança. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Preocupação com vestuário. Vejam, comida e vestuário aqui, eles simbolizam as coisas mais básicas dos bens materiais e das riquezas. A posse material mais básica. Comida, roupa. Mas Jesus está dizendo que Deus provê, assim como Ele provê para as plantas do campo. E vejam, as plantas do campo, as plantas que Ele fala aqui, são plantas que depois secam e elas são usadas nos fornos de barro para fazer pegar fogo na lenha, né? Tipo um acendedor. Ou seja, essas plantas têm uma existência efêmera. Elas existem por muito pouco tempo. Né? Mas o tempo de existência dela é nada. Né? E se elas, que têm um tempo de nada, de existência, quanto mais nós, Deus não vai prover, Deus não vai cuidar, Deus não vai ajudar. Portanto, né, e vejam a expressão no final que Jesus diz, homens de pequena fé. E ele fala aqui, inclusive, para os discípulos. Né? Os discípulos. Se os discípulos são homens de pequena fé, o que sobra para nós hoje? A verdade é que todos nós somos homens e mulheres de pequena fé. Em momentos da vida, e eu não falo aqui na autoridade de uma pessoa perfeita nisso, longe disso, mas o fato é que nós, na nossa condição humana, pecaminosa, sempre temos momentos na nossa vida em que falhamos em confiar em Deus, falhamos em confiar na providência divina, a nossa fé falha, ela está ali, é uma fé pequena, é uma fé que às vezes falha, mas ela está ali. Mas Jesus está nos ensinando, nos chamando a confiar mais no cuidado dele. E ele vai concluir então com mais um portanto. Portanto, ou seja, já que Deus tem cuidado de nós e tem cuidado do seu povo, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, os gentios, ou seja, os pagãos, os que não creem em Deus. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Novamente, a providência divina. O que Jesus quer dizer? Não quer dizer que nós não buscamos ter comida. Claro que nós buscamos. Mas o que ele quer dizer aqui que os gentios buscam essas coisas? É que os gentios vivem para essas coisas. A vida deles é para isso. A vida deles é um saldo numa conta bancária. A vida deles é a quantidade de imóveis que ele tem, as férias que ele tira, os carros que ele anda, as roupas de grife que ele veste, os restaurantes gourmet que ele frequenta. A vida dele é isso. Ele vive por isso. E é natural que uma pessoa assim esteja ansiosa, e tem que estar mesmo, porque é um tolo.
porque não coloca sua confiança em Deus. Isso tudo pode ir para o ralo da noite para o dia, e se não for, quando ele morrer, ele não vai levar nada. É vão, é passageiro, é transitório. Os gentios vivem por essas coisas, mas nós que somos filhos de Deus não podemos viver por elas. Se por um lado, meus irmãos, quando pregamos aqui Eclesiastes, nós falamos que Deus nos dá dádivas e nos permite comer, beber, nos alegrarmos, isso é dom de Deus, é bênção. Se por um lado nós somos chamados a aproveitar as coisas da terra, porque isso é dádiva de Deus, e rejeitar isso também é errado, é uma ofensa a Deus. Por outro lado também, se nós vivermos para isso, se nós deixarmos que esses cuidados deste mundo enquanto peregrinos tomem conta do nosso coração, nós teremos um novo Senhor e nós seremos iguais aos pagãos, vivendo por essas coisas. E Jesus não quer que vivamos por essas coisas, mas, ao contrário disso, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus tem promessas, e não há como negar aqui promessas que são para essa vida também. Sim, Jesus promete também que vai nos dar o sustento. Sim, Jesus pode nos abençoar materialmente, sim, e Ele com frequência faz isso. E nós vemos o cuidado paternal e amoroso dele em nossas vidas. Mas o reino de Deus e sua justiça devem ser o primeiro, devem ser a prioridade. Porque quando o reino de Deus e a sua justiça for prioridade, nós servimos a Deus. Agora, quando não for, nós servimos a Mamon. O reino de Deus e a sua justiça significa tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus, o seu evangelho, o praticar boas obras, o fazer o bem ao próximo, buscar o bem do mundo em que nós vivemos, a justiça de Deus, compartilhar o evangelho para que as pessoas conheçam a Cristo, para que elas possam ter a justiça de Cristo aplicada às suas vidas, para que elas sejam reconciliadas com Deus. Estar envolvido com a causa do evangelho, lembrar disso no nosso trabalho, lembrar que nós trabalhamos como cristãos e não como pagãos. Lembrar que nós temos uma família e nós temos uma vocação ali como cristãos e não como pagãos. Tudo isso, portanto, diz respeito ao reino de Deus e à sua justiça. E Jesus vai encerrar, portanto, essa parte do Sermão da Montanha no verso 34, dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Inquietar, aqui a palavra que nós vemos na história de Marta e Maria. Não vos inquieteis. Não vos inquieteis, pois o amanhã trará os seus cuidados e basta cada dia o seu próprio mal. Ficamos às vezes tão preocupados com o futuro que o futuro nos paralisa. Não fazemos nada no presente. Não cuidamos da obra de Deus no presente. Por quê? Por causa do medo do futuro. Ah, não, eu não vou fazer isso, eu preciso guardar porque o futuro. Não, eu preciso comprar isso agora porque eu não sei se vou poder comprar no futuro. E assim vamos. Mas, como Jesus diz, basta cada dia o seu próprio. A graça de Deus era uma graça dia após dia. A cada dia nós recebemos graça diária. A preocupação com o futuro, ela tem legitimidade, como eu já falei. Mas quando ela toma conta do nosso presente, ela nos atrapalha nos nossos afazeres, quando ela não nos permite servir a Deus, quando ela não nos permite focar no reino, quando ela não nos permite cumprir nossas responsabilidades no aqui e agora, no presente, no hoje, nós estamos errados. E assim, meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem com 3 aplicações. 3 aplicações. A primeira dela, talvez um pouco mais teórica. Não é tão teórica assim. Mas pense na sua vida. Pense nas suas prioridades. E a partir disso, se pergunte: a quem você serve? Há, inclusive, alguns estudos que mostram que, de uma maneira geral, os seres humanos tendem a não se considerar avarentos ou com um padrão de vida bom. Eles se consideram pobres. Porque eles por quê? Porque eles se comparam com seus vizinhos do bairro que ele mora. E, geralmente, os vizinhos do bairro que ele mora, sempre vai haver algumas pessoas que têm mais posse, que têm mais, né?
mas eles não conseguem olhar para aqueles que estão mais distantes, que talvez vivam em bairros mais afastados, e aí eles sempre pensam, né, que precisam mais e acabam ditando a sua vida por isso. Mas a questão é, qual é a sua situação? E em relação ao seu coração, quem você serve? Como as suas escolhas e o seu estilo de vida se conectam com a pessoa a quem você serve? Essa é uma análise dura, meus irmãos, é uma análise dura. É uma análise que eu fiz, é uma análise que o povo de Deus é chamado a fazer continuamente. Essas passagens que Jesus fala e que a Escritura fala sobre dinheiro são passagens duras de ouvir. Ninguém nega isso. Tanto para o pobre quanto para o rico. A preocupação é a mesma, independentemente da posse. O rico talvez seja mais tentado, tanto que o próprio Jesus vai dizer que é difícil o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele tende a depositar a sua confiança no dinheiro. Mas independentemente disso, nós temos que pensar a quem estamos servindo e como a nossa vida demonstra isso. O que nos leva então à segunda aplicação. Faça o seguinte avaliação. Vocês lembram que eu falei que o dinheiro, às vezes, ele é um ídolo imediato, mas ele é numa hierarquia, num panteão de outros deuses. Às vezes existem deuses mais profundos. Tim Keller até que fala dessa terminologia, né, dos deuses superficiais e dos deuses profundos. O amor ao dinheiro, às vezes, é algo grosseiro. Poucas pessoas vão dizer assim, eu sou avarento. Realmente, eu sou avarento, eu só penso em guardar dinheiro, eu sou mesquinho. Alguns, de fato, talvez reconheçam isso, mas poucos reconhecem. Por quê? Porque, na verdade, por trás do amor aos bens materiais, existe uma outra idolatria mais profunda. Então, pense no seguinte. Se guardamos dinheiro, tem aquelas pessoas que se preocupam só com acumular, ter dinheiro, imóveis, bens materiais. Eu preciso ter ativos, eu preciso ter patrimônio. É diferente do consumista que gasta para aproveitar, mas não, preciso ter patrimônio, preciso ter investimento, preciso ter ativos. Essa pessoa que vive para isso, o ídolo mais profundo dela não é pura e simplesmente o dinheiro, mas é a segurança, controle. Ela precisa ter o controle da vida dela. Nada imprevisto pode acontecer. Ela é disciplinada, ela precisa saber o que vai acontecer e se vier alguma coisa, ela precisa estar preparada. No fundo, a idolatria dela é o controle. Ela quer ter o controle de tudo, controle esse que não nos é legítimo ter, porque Deus não nos dá. Ele não nos deu. Então percebam que por trás de uma aparente idolatria ao dinheiro, no fundo, há uma idolatria maior de controle. E a avareza muitas vezes esconde isso. Eu não sei o amanhã. Não, eu preciso porque eu não sei o amanhã, eu não sei, eu tenho que acumular, E a pessoa às vezes ela nem se dá conta que é uma coisa extraordinária o que ela tem, mas ela precisa ter o controle, ela acha que precisa e ela vive para aquilo. A avareza, portanto, está relacionada muitas vezes com o controle. Mas existe outro tipo de idolatria por trás do amor ao dinheiro, e aí é aquele outro perfil que é um pouco até talvez o oposto disso, né? É aquela pessoa que quer ser amada, então ela pega e gasta o dinheiro e ajuda todo mundo. Por quê? Porque ela quer comprar a lealdade das pessoas, o amor das pessoas ou a aceitação das pessoas. O ídolo dela, portanto, é a aceitação. É se sentir importante, se sentir amada. E aí, o dinheiro que ela precisa é uma ferramenta que ela usa para comprar as pessoas, para ser aceita pelas pessoas. Ela pensa que precisa disso. Ela pensa que isso é necessário, senão ela não vai ser aceita. Ela se sente insegura. Não, se eu não fizer isso, não vão me amar e eu não posso. Esse é um outro tipo de idolatria mais profunda por trás do uso que nós damos ao dinheiro. Mas tem uma outra opção. É a pessoa que gasta, consome, compra. Por quê? Porque veja, ela também precisa do dinheiro e ela está só pensando no dinheiro, mas o propósito é comprar, é gastar. Essa é uma tendência da nossa sociedade contemporânea, o consumismo. Por quê? Porque a sociedade foi construída para isso. É o marketing dizendo, você tem que comprar, e se você comprar, você vai ser feliz. Se você tiver o melhor celular, você vai ser feliz. Se você tiver o melhor carro, você vai ser feliz. Se você for para aquele paraíso viajar, você vai ser feliz.
E é o marketing, a economia se movimenta no consumo das pessoas, e inclusive costuma ser a justificativa, não, as pessoas precisam consumir para a economia ficar ativa, para ter emprego para todo mundo, e assim nós vamos nessa roda e as pessoas vão consumindo, na busca do quê? Do conforto, na ideia de que se eu tiver o conforto, né, se eu tiver aquilo que eu desejo, eu serei feliz. E para isso eu preciso de dinheiro. Vejam que tudo isso aqui é materialismo. Talvez eu não tenha nada na minha conta bancária, tenha, na verdade, muitas dívidas. Mas é novamente o materialismo do consumismo. Preciso por quê? O que está por trás disso? A idolatria do conforto. Preciso ter aquele conforto. Se eu tiver essas coisas, eu serei feliz. Preciso. Então vivemos para isso, vivemos para gastar, vivemos para pagar os boletos dos nossos gastos. E por fim, a quarta idolatria relacionada ao dinheiro mais profunda é a idolatria do poder. Qual é a idolatria do poder? Eu tenho dinheiro, porque se eu tiver dinheiro eu posso mandar nas pessoas. Eu influencio. Muitos milionários são assim, né? Eles vão lá comprar os políticos, eles querem impor a agenda ideológica deles. Né? Não, se eu tiver dinheiro eu tenho poder. Dinheiro é poder. E as pessoas querem isso, querem ser poderosas, querem mandar, querem dar ordens, querem impor sua visão de mundo. Querem ditar como as coisas são. Então, por trás dessa questão do dinheiro se esconde isso. Aceitação, conforto, poder ou controle, segurança. Mas todas elas são idolatrias relacionadas ao dinheiro. Nós servimos Mamon imediatamente, mas servimos um outro Deus por trás de Mamon. Qual é o seu? Ou talvez você não sirva nenhum, mas você é tentado em algum desses deuses. Qual é o seu? Qual é a sua tentação específica? Avalie a sua vida, portanto, sobre os ídolos mais profundos da sua vida. E por fim, terceira aplicação. Não vamos vencer a idolatria simplesmente dizendo assim, agora eu não vou gastar mais, agora eu não vou mais ser tão avarento, não vou só me preocupar em acumular, agora, agora eu não vou achar que eu dependo de ter para ser aceito pelas pessoas. Não é simplesmente negando um ídolo que nós resolvemos o problema. A idolatria, por quê? Porque, como eu falei, o ser humano foi criado para adorar, foi criado para amar. A idolatria se vence adorando aquilo que deve ser adorado. A idolatria se vence quando nós adoramos o único Deus vivo e verdadeiro. Evidentemente que para adorar o único Deus vivo e verdadeiro eu tenho que rejeitar os falsos deuses. Mas se eu não colocar o verdadeiro Deus no lugar dos falsos deuses, eu continuarei a ser controlado por algum outro falso Deus que eu vou inventar e vou colocar no lugar. Portanto, no Sermão da Montanha, Jesus indica o caminho. Onde está o tesouro, aí está o seu coração, e não há neutralidade nisso. Se quisermos eliminar os ídolos, temos que colocar a Cristo, temos que colocar o Deus Trino no seu lugar. Tenha fé, confie, adore, contemple a glória de Deus. Faça sim uma avaliação da sua vida e daquilo que você deve fazer, mas coloque Cristo como seu tesouro. Desenvolva o amor para o Cristo. Novamente, aquilo que falamos no início do ano, pratique a leitura da Escritura, adore, cante, participe dos cultos, participe da comunhão com os irmãos. Pratique os atos que levem a aprofundamento do amor que você tem por Cristo e pelo seu Evangelho. A palavra de Deus nos diz que Ele, sendo rico, se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos, para que nós pudéssemos alcançar a sua glória. Nós não vamos vencer esses ídolos sozinhos, nós precisamos do amor e da glória de Deus inundando a nossa vida. E precisamos da igreja, precisamos da comunhão dos irmãos, precisamos ser alimentados regularmente. Que a glória de Deus, portanto, nos leve ao arrependimento, para que venhamos a abandonar esses ídolos e venhamos a colocar o foco, portanto, naquilo que importa. Eu faço uma breve menção aqui, o nosso tempo já se esgotou, mas lembre-se, meus irmãos, eu não estou
trazendo essa mensagem aqui, porque no início da semana eu falei das necessidades financeiras da igreja e pedi que os irmãos colaborassem, seja na contribuição regular, seja em alguma oferta especial para colocarmos o ar-condicionado lá dentro, arrumarmos esse púlpito ou arrumarmos as paredes da igreja e outras reformas necessárias. Eu não preparei essa mensagem não foi colocada no meu coração pelo Espírito de Deus por causa disso. Mas eu acredito na providência divina e acredito que Ele colocou essa mensagem no meu coração a partir daquele momento que eu fiz a leitura bíblica há mais de 2 semanas atrás, justamente nessa ocasião. E também, meus irmãos, buscar o reino de Deus em primeiro lugar envolve evidentemente esse compromisso. Se nós não temos compromisso com a igreja que nós estamos, um compromisso que inclusive envolve o financeiro, envolve o nosso trabalho, mas envolve o nosso financeiro, se nós não temos compromisso nenhum, tem algo profundamente errado na relação que você tem com o dinheiro. Ah, não, eu não contribuo, tem algo errado. Tem algo errado. E eu não sou chato quanto a isso, eu não fico fiscalizando, não fico vendo quem ajuda, quem não ajuda. Eu não controlo isso e nem quero saber, porque eu não gosto de julgar as pessoas por causa disso. Mas a verdade é que vocês precisam fazer essa avaliação. Se vocês não contribuem com a igreja de nenhuma maneira, tem algo errado na relação que vocês têm com o reino de Deus e com a riqueza. Tem algo profundamente errado, meus irmãos. Não estou falando para ninguém específico, como eu disse, eu nem sei como é quem faz, quem vê individualmente. Mas é algo que nós temos que avaliar. Se nós nos recusamos a colaborar com o reino de Deus, há algo muito errado no nosso coração. E vejam, eu nem falo da situação financeira de cada um, porque eu sei que é pesado para muitos irmãos aqui. Mas se nós não fizermos o propósito de em algum momento começarmos a ter uma contribuição, veja, a palavra de Deus nos acusa. E evidentemente, quando nós falamos também de ofertas adicionais para a igreja, eu não espero que toda a igreja vá poder ajudar, não espero que todos os irmãos colaborem, longe de mim disso, mas evidentemente se a palavra de Deus toca no nosso coração, às vezes há momentos na nossa vida que nós manifestamos a generosidade. Graças a Deus, Deus tem abençoado essa igreja com irmãos que demonstram essa generosidade, mas que Deus possa tocar também no coração de vocês, olhar para as nossas necessidades, não só dessa congregação, mas do reino num sentido mais amplo, das igrejas evangélicas ao longo dos movimentos cristãos ao redor do mundo, dos irmãos necessitados aqui e também em outros lugares. Olhem para isso com carinho, e sempre estejam avaliando o coração de vocês à luz dessa realidade. Porque vejam, contribuir com a igreja não é um sinal de que, não é uma prova de que eu não tenho uma relação idolatra com dinheiro. Não. Às vezes a pessoa faz isso até para descargo de consciência. Eu dou um dinheiro lá e agora eu faço o que eu quero com o resto. Não é assim. Mas o fato é que o nosso compromisso ou não é um indicativo do que está no nosso coração. Então precisamos lembrar disso. Mas isso, meus irmãos, é algo que o Espírito de Deus faz em nosso coração. E a lembrança da entrega de Jesus por nós, como eu falei, Ele que se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos, Ele sendo rico se fez pobre, é o exemplo e o padrão da ética cristã em relação a todos esses assuntos. Então que Deus fale aos nossos corações e nos ensine a sermos fiéis a Ele e somente a Ele acima de todas as coisas e nos comprometemos com o seu reino e a sua justiça. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nessa manhã em que chegamos à Tua presença, cultuamos a Ti, ouvimos a Tua palavra, buscamos a Tua presença, nós oramos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo aplique sobre nós essa palavra, que Ele fale ao nosso coração. Se por um lado essa palavra nos provoca, nos incomode, que ela nos leve ao verdadeiro arrependimento e transformação de nossas vidas. Mas que ela fale, Senhor, que ela também traga o consolo, mas o consolo no sentido de que é Cristo quem nos permite ser mais generosos, se for o caso, ou mais vinculados ao reino de Deus, menos ansiosos com as coisas deste mundo e mais envolvidos com o reino de Deus e tudo aquilo que diz respeito ao Teu reino, Senhor. Tu sabes, Senhor, o coração de cada um,
Eu oro para que o Teu Espírito Santo fale no coração de cada um e nos ensine, Senhor, a ter uma vida correta. Longe de nós, Senhor, vivermos na idolatria, seja ela do dinheiro, seja ela de qualquer outro ídolo que possa estar por trás da nossa relação com o dinheiro. Longe de nós isso, Senhor, que Tu possa, Senhor, nos dar um coração puro, um coração que Te serve, um coração que Te serve com fidelidade, possa nos mostrar onde estamos falhando e possa nos mostrar o caminho a seguir e possa encher o nosso coração de alegria, de amor, amor por Ti, amor pelo Teu Evangelho, amor pelo Teu Reino, e que esse amor e essa glória possa nos levar a ter a relação adequada com a realidade material deste mundo, Senhor. Esse amor, não simplesmente o medo ou a repreensão, mas o amor pela Tua glória e pelo Teu Reino nos transforme em tudo mais que diz respeito a essa vida. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.